Meu grupo de amigos inteiro não fala comigo. E ninguém me diz o porquê. Eu tenho o mesmo grupo de amigos desde a faculdade. Tipo, há 10 anos. Somos 7 no total. Tasha é minha amiga mais próxima desde o primeiro ano. E o resto do grupo se formou ao nosso redor com o tempo. Há cerca de 3 meses, as coisas começaram a parecer estranhas. O chat do grupo ficava em silêncio depois que eu mandava mensagens. E depois voltava ao normal como se eu não tivesse dito nada. Eu via fotos de todos saindo sem mim, mesmo eles alegando estarem ocupados quando eu tentava marcar algo. Eu continuei dizendo a mim mesma que estava sendo paranoica, mas piorou. Eu aparecia em coisas para as quais era realmente convidada. E as conversas paravam no meio da frase quando eu me aproximava. As pessoas de repente se lembravam que tinham que ir embora. Eu sentia que estava enlouquecendo porque ninguém dizia que algo estava errado. Mas claramente, algo estava muito errado. Tentei falar com Tasha primeiro, porque somos as mais próximas há mais tempo. Liguei para ela e perguntei na lata se eu tinha feito algo pra chatear todo mundo. Ela ficou quieta por um segundo. Acho que você sabe o que fez. Eu disse a ela que genuinamente não tinha ideia do que ela estava falando. Ela suspirou. Ah, qual é? Não se faça de boba. Apenas pense sobre isso. Então ela disse que precisava ir e desligou antes que eu pudesse responder. Passei a semana seguinte enlouquecendo, tentando descobrir o que eu poderia ter feito. Revisei cada interação dos últimos meses e nada se destacava. Então procurei outra amiga do grupo, pensando que talvez ela fosse mais direta. Mandei uma longa mensagem explicando que eu claramente não estava entendendo algo e que só precisava que alguém me dissesse o que estava acontecendo. Ela respondeu 3 horas depois com: é bem óbvio. Sinceramente, estou chocada que você esteja agindo como se estivesse confusa agora. Eu implorei para que ela apenas me contasse e ela disse: pergunte a Tasha. Ela estava lá. Mandei mensagem para Tasha novamente e Tasha não respondeu por 2 dias. Quando finalmente respondeu, tudo o que disse foi: não quero me meter no meio disso. Você deveria pedir desculpas para a Cass. Cass fazia parte do nosso grupo, mas não éramos particularmente próximas. Eu não conseguia pensar em nada que tivesse feito para ela. Tentei mandar mensagem diretamente para Cass, mas ela visualizou e não respondeu. A essa altura, eu estava em parafuso. Parei de dormir bem porque ficava ali deitada, repassando todos os cenários possíveis. Voltei em meses de mensagens procurando qualquer coisa que eu pudesse ter dito de errado. Nada fazia sentido. A exclusão ficou mais agressiva. Fui removida do nosso chat principal do grupo e quando perguntei sobre isso, alguém disse que foi um acidente, mas nunca me adicionaram de volta. Vi que tinham feito planos para o jantar de aniversário de alguém e eu não fui incluída. Eu apareci mesmo assim porque já tinha comprado um presente e pensei que talvez se eu apenas encarasse todo mundo pessoalmente, alguém finalmente me diria o que estava acontecendo. No segundo em que entrei no restaurante, a mesa inteira ficou em silêncio. Sentei-me e tentei agir normalmente, mas ninguém olhava para mim. Aguentei cerca de 20 minutos antes de não suportar mais. Levantei-me e disse: alguém pode por favor me dizer o que eu fiz? Estou implorando. Eu claramente fiz algo, mas ninguém me diz o que é. E não posso me desculpar ou consertar se não sei. Uma delas olhou para mim com nojo real. O fato de você nem se lembrar disso tudo. Eu me senti como se estivesse em um pesadelo onde todos falavam uma língua que eu não entendia. Foi quando Cass finalmente falou: você sabe exatamente o que disse sobre mim. Eu a encarei, meu coração batendo forte. Eu genuinamente não sei. Por favor, apenas me diga do que está falando. Tasha interveio antes que Cass pudesse responder. Não haja como se não se lembrasse. Eu ouvi de várias pessoas. Eu me virei para Tasha sentindo que estava enlouquecendo. Ouviu o quê? O que eu supostamente disse? A pessoa ao lado de Tasha se mexeu desconfortavelmente. Bem, eu disse a Tasha o que outra pessoa me disse sobre o que você disse sobre a Cass. Outra amiga na mesa parecia em pânico. Espere, eu não disse que era definitivamente sobre a Cass. Eu só disse a ela que eu vi que ela estava ao telefone dizendo algo sobre terapia não ser real. Outra pessoa falou, parecendo genuinamente confusa. Eu nunca disse que ela disse que terapia não era real. Eu te disse que alguém disse que a ouviu falando sobre como o terapeuta de alguém disse que a ansiedade dessa pessoa não era tão ruim. Então a pessoa no final da mesa, que esteve quieta o tempo todo, empalideceu. Espere, eu nunca disse que ela disse que a ansiedade não era tão ruim. Fui eu quem realmente ouviu a ligação e eu disse que a ouvi ao telefone falando sobre a consulta de terapia de alguém e seus sintomas de ansiedade. Mas eu nem sabia de quem você estava falando ou ouvi o contexto completo. A mesa ficou em completo silêncio. Olhei diretamente para Cass, minhas mãos tremendo. O que exatamente você acha que eu disse? Ela cruzou os braços. Que eu estava fingindo minha ansiedade para conseguir atenção. Meu queixo caiu e meu estômago revirou. Então, a ficha caiu. 3 meses atrás, eu estava ao telefone com minha irmã falando sobre a consulta dela com o terapeuta. O terapeuta dela disse que seus sintomas de ansiedade estavam melhorando e que ela talvez não precisasse de medicação por muito mais tempo. Essa foi a conversa que alguém ouviu e distorceu para algo sobre Cass e passou adiante até se tornar isso. Expliquei tudo isso para a mesa, mal mantendo minha compostura, e ninguém disse nada. O rosto de Tasha ficou branco e ela parecia que ia passar mal. Cass encarou o prato como se quisesse desaparecer dentro dele. Peguei o presente que trouxe, levantei-me e saí do restaurante. Ninguém tentou me impedir.